Oi, Nanda, tudo bem? Podem se achegando. Vamos esperar a professora também entrar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Esperando mais um pouquinho aqui para a solicitação da entrada. Hello, hola, ¿qué tal? Hola, Antonio, ¿qué tal? Qué bueno que viniste, hombre. Boa tarde. Oi, meu irmão. Temos mexicanos hoje com a gente aqui na sala. Que legal. Espera mais um pouquinho aqui a entrada da professora. Salu, Juliana. Esperando a solicitação dela do vídeo. Agora vamos. Já aceitamos. Sim, vai ser muito especial, Sandra. Se Deus quiser. Olá. Ah, Tudo bem, Amanda? que saudade! Também, bom te ver. Bom Bom te que você chegou. convite. Eu não consegui acessar pelo computador, por isso que eu demorei. Não, sem problema. O importante é que estamos aqui, né? Dar uma boa tarde a todos que estamos assistindo, a toda a comunidade sionense. Gabi, Sejam bem-vindos, né? Isso. muito bom. Sejam bem-vindos pais, professores, responsáveis, toda a Alunos, família ex-alunos. sionense. Sim, nossa, sempre vem bastante em peso aos familiares e também a todos que nos visitam. A gente convida você a ficar com a gente aqui durante esse tempinho, apertar a curtida aí, compartilhar, que com certeza a gente vai ter grandes momentos juntos aqui hoje. Isso. Para quem não nos conhece, vou me apresentar. Eu sou o professor Daniel, professor de espanhol do Colégio Sion, dentre outras instituições, e vamos fazer uma live junto com a minha amiga. Então, também sou professora do Sion, sou professora de inglês, trabalho com o Daniel já tem uns 7 anos, né? Parceiro aí, Sim. dia a dia na escola. A gente sempre planeja muitas coisas, né, Daniel? E muitas vezes, É, né, com a falta de tempo, correria. Então, assim, é muito bom a gente poder estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho do trabalho, de certa forma, que a gente começou ano passado na Mostra Cultural, né? é verdade, né? Terceiro ano. O, esse tema que a gente vai trabalhar hoje, né, talvez possa ser novidade para alguns, mas é um tema que já está em voga há décadas, né, que é o termo Spanglish, né, o termo em inglês seria Spanglish, e a gente resolveu trabalhar um pouco, né, juntar esses nossos dois idiomas que a gente leciona e ama tanto, e falar sobre Spanglish, né, Spanglish, língua, cultura e sociedade, e com certeza cada um vai poder dar um pouco da contribuição, né. Isso. E acho que a gente poderia começar, né, Amanda, falando um pouquinho, né? A gente, que é professor de língua estrangeira, a gente tem uma coisa que sempre quando a gente começa a aula, a gente tem aquele momento, eu não me recordo qual é o termo em inglês, né? Mas no espanhol a gente fala que é o calentamento, o pré-calentamento. Em inglês a gente tem o warmer. Eu não quis me arriscar a falar inglês, apesar de que eu sei que tem que acabar falando algum termo aqui, né, para tratar do espanhol, né? Então, eu queria convidar a Amanda, né, e também a todos que estão aqui para usar o chat. Queria perguntar para a Amanda como surgiu o interesse dela na língua inglesa, e também quem está nos assistindo pode colocar aí no chat como é que surgiu o seu interesse no inglês, no espanhol, para a gente poder compartilhar um pouco desse momento. Tá, então vamos lá. Na verdade, meu interesse meu primeiro contato com o inglês, assim, como, vamos dizer assim, aprendizagem do idioma, para mim foi um pouco traumatizante, né? Meus pais me colocaram num curso de inglês e eu fui reprovada logo de cara. Então, assim, aí eu fiquei muito chateada e resolvi que iria aprender de qualquer jeito, né?
E aí eu fui super autodidata. Então, assim, com 11 anos eu já era fluente em inglês. Né? Caramba. Meu pai sempre me estimulou muito, porque a gente tem uma parte da família paterna, ela é metade portuguesa e tem a outra parte que é inglesa, né? Então a gente sempre teve, assim, esse cuidado de querer que mantivesse, né? A gente queria que a gente não perdesse isso na família, mas os meus irmãos não ligavam. E eu gostava muito. Então, como é que eu fiz para aprender, né? Minha mãe até me colocou num curso, mas quando eu entrei eu já estava lá na frente, então eu não tive muito assim esse período de sala, de curso de inglês. Eu gostava muito assim, até comentei com você, Dani. Eu gostava muito de Madonna, New Kids on the Block, Michael Jackson. Então eu pegava as letras de música e eu ia traduzindo. E para mim aquilo era Uhum. muito fácil, sabe? E assim, eu lembro também de músicas da minha mãe, ela cantando na infância, e eu gravava a letra com perfeição, assim, do inglês, né? Então eu acho que, claro, né, tem alguma coisa que já nasceu em mim, mas eu acho que ter sido reprovada foi um desafio, entendeu? Me instigou a seguir e não me fez desistir. E Uhum. você com o Então isso é uma espanhol, esperança. foi? Isso do inglês é até uma esperança para mim, né? Porque se for contar com reprovação, então eu tenho toda a chance do mundo de ser fluente em inglês também, né? Antes de falar da minha parte do espanhol, teve uma professora que colocou aqui no chat também, a Kia Braga, colocando que a questão da viagem, expansão profissional, o inglês é fantástico, importantíssimo, né? E aí nós tivemos um comentário, né, de Linha Moda, que aí da Juliana, essas duas figuraças são minhas irmãs, e eu Ah, justamente falar sobre isso. New Kids on the Block é uma coisa, é uma sombra na minha vida que me persegue, porque eu, como tenho duas irmãs que são um pouco mais velhas do que eu, elas ficavam lá com o Jordan para cá, Donnie para cá, e parece que eu não tenho orgulho de dizer que eu conheço algumas músicas do New Kids e sei de cor, graças a elas. Mas apesar de que o inglês também acaba ajudando, né? é. E quem Mas nunca, se né, Dani? serviu, Quem nunca passou, é, gostou de alguma música de boy band, né? é verdade, é verdade. Arte. Sem contar que pelo menos o Mark Wahlberg, né, deslanchou no cinema e bem legal, na verdade, né, o Nossa, trabalho dele. Bom, respondendo à questão, né, como é que surgiu o interesse meu pelo espanhol? Eu acredito que qualquer pessoa da minha idade que viveu uma época em que televisão aberta só tinha 5, 6 canais, a gente não tinha televisão a cabo, nem internet, nem nada, a gente acabou sobrevivendo com o quê? Com o nosso saudoso e querido Chaves, né? Apesar de ser dublado, o Chaves, aconteceu uma coisa muito legal. Eu ainda criança, eu tive esse contato e descobri, ainda antes dos 10 anos, como o Chaves não era em português, né? Um hum, episódio muito famoso que teve do Chaves foi quando o Seu Madruga estava esperando 3 pessoas na sua casa, né? E esse episódio foi o que me despertou que havia uma outra língua além do português, né? O Seu Madruga estava esperando na casa dele a vizinha bonita, estava esperando a bruxa de 71 e a dona Florinda. E ele, como só queria receber a vizinha bonita, deu uma série de recados para a Chiquinha e para o Chaves, para eles não esquecerem, né, quando cada uma fosse chegar na casa. E aí, eles, para não esquecerem, acabaram escrevendo na parede, né, se vê a vizinha bonita, passe. Ou seja, entre que seu Madruga quer conversar com ela. Se por acaso vier a bruxa de 71, né, para falar que ele morreu. E aí ele escreveu lá na parede, Murió. Murió? Eu já sabia juntar sílabas, sabia já escrever alguma coisa do português, né? Murió, morreu. Eu falei, mas tem a letra M, tem a letra R, às vezes escreveu errado. Mas aí depois, quando veio a questão, né, se viesse a dona Florinda para jogar o bolo na cara dela, aí o que eles escreveram na parede? A palavra pastel. Aí eu falei, não é possível, pastel? Aí isso aí não pode ser, não pode ser português, né? Vai fazer o quê? Não estou vendo nenhum pastel, eles não vão jogar o quê? Pastel igual aquelas estrelas ninjas, né? Aí que eu comecei a perceber, né, a questão do movimento labial, que não casava com aquilo que saía na dublagem. Comecei a pesquisar um pouco mais sobre Chaves, descobri que ele era mexicano, era um país onde falava espanhol. Fiquei curioso pelo idioma e descobri na televisão educativa um programa que passava, era o único programa na TV aberta que passava em espanhol com a legenda em português. Era em preto e branco, de um humorista chamado Cantinflas, né? E mais tarde eu fui descobrir que esse Cantinflas é um humor bem legal, sabe? Bem Charles Chaplin, né? Uma coisa bem simples, bem dócil, né?
E depois eu fui descobrir que esse personagem, o Cantinflas, ele era irmão do Seu Madruga, e que eles eram de uma família de humorista muito tradicional no México. Enfim, eu tenho uma relação grande de paixão pelo Chaves, né? Conheci 3 deles quando vieram no Rio fazer shows. Que legal. Sério. Você também teria ido conhecer o New Kids também, se pudesse. Se é que você não conheceu. Não conheço. Então, por exemplo, eu conheci o Edgar Bibar, que era o que fazia o personagem de Seu Barriga, a Maria Antonieta de las Nieves, que fez a Chiquinha, e conheci também o Carlos Villagrán, que fazia o personagem do Kiko, e foi um momento espetacular, né? E, inclusive, o próprio Roberto Gómez Bolaños, que é a pessoa que dá vida a todos esses personagens, ele sempre foi reconhecido como um grande dramaturgo do México. E ele recebia um nome muito carinhoso que tem tudo a ver com a literatura inglesa, Amanda. O Roberto Gómez Bolaños recebia o nome de Chespirito, né? No espanhol, Chespirito. E o motivo desse nome era porque ele, como grande dramaturgo do México, ele era comparado ao Shakespeare. Mas é claro, né, na sua devida proporção, né? E também como... Exatamente, né? E como ele também era baixinho, né? Aí ficou Shakespearito. É um Shakespeare, mas pequenininho, né? Aí eu pensei até que era o mini Shakespeare, né? Poderia ser esse link que a gente pudesse falar um pouco sobre literatura, né? Literatura inglesa, um pouco sobre Shakespeare. Aliás, você ter falado de Shakespeare me faz lembrar que ele também me influenciou na língua inglesa, porque eu não sei se eu já comentei, né? Eu acho que os nossos alunos eu não sei, mas eu fiz teatro durante quase uma década. Caramba! E a minha primeira peça, assim, não a primeira, mas a primeira que foi maior, assim, foi Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Eu fiquei muito encantada. É claro que a nerd aqui foi querer ler em inglês. E eu achei que foi maravilhoso, encantador. Né? Então, assim, até uma curiosidade, eu acho que eu já comentei com você, que quando eu fui fazer letras, o meu interesse era por literatura. Né? Eu fui então era literatura inglesa e americana. A minha ideia era me aprofundar em literatura. Eu não pensava em dar aula de inglês, né? Na verdade, isso aconteceu, foi um presente que aconteceu na vida. Mas, então, eu acho que Shakespeare me influenciou. Então, assim, eu me lembro de ter uns 14 anos e eu me lembro de alugar o vídeo de Romeu e Julieta. Nossa, eu revia, eu via, revia, eu via e revia, eu alugava de novo. Eu amava. Então, acho que assim, né? A gente é sempre atraído por alguma coisa que a gente não sabe explicar muito, né? Sim. Leva a gente para esse caminho. Então, e eu também tenho uma história sobre o espanhol, Daniel. Posso contar? Diga. Por favor, por favor. Não, é assim, eu sou horrível falando espanhol, olha, tragédia. Eu sei falar hola que tal. Mas eu terminei o meu curso de espanhol, mas eu não lembro, eu não consigo falar porque eu penso em inglês automaticamente, é muito difícil. Mas meu pai tinha um amigo que era de Málaga, ele era livreiro, então ele era um cara de muita cultura. E ele me fez decorar um poema inteiro de Federico Garcia Lorca. Isso eu tinha uns 8 anos de idade. E até hoje eu sei uma parte desse poema. Então, assim, eu gostava muito também desse idioma. Então, eu conheci cedo o espanhol. Ele ensinou a minha família. Até hoje é uma tradição da minha família comer paella em eventos de família. Vem dele. Então, assim, sempre eu fui muito influenciada, assim, por esse meio de literatura, né? Então, para mim, foi uma influência bem importante. Porque eu devorei o primeiro livro que eu li dele, de poemas, né? Depois eu também sou muito apaixonada por Pablo Neruda. Então eu li bastante. Pablo Neruda eu li vários, nossa. Então assim, eu gosto. Sou suspeita para falar porque eu adoro línguas, mas assim, eu confesso que para falar espanhol é mais fácil para mim falar em sânscrito, em aramaico. Então deixo para você. E aí, o que você conhece de Shakespeare? Eu conheço os clássicos que se passou em filme a gente viu, né? Então, óbvio, né? Shakespeare de Cervantes, antes da gente ir para o espanglês? Vamos sim, né? Engraçado, né? Muitas pessoas não sabem que o Shakespeare e o Cervantes foram contemporâneos, né? E depois até tem um episódio muito interessante que tem a ver com a morte deles, que depois a gente pode comentar, né? Mas o Cervantes, né, ele me acompanha, quem está vendo aqui já pode ver até que ele está aqui atrás, né? né?
Tem Gente, um dos dois quadros que eu tenho, né? Tem dois quadros do Quixote aqui, né? E o Cervantes, né, como todos sabem, é o principal escritor em língua espanhola, né? Ele é início do século XVII, participou dele siglo de ouro da literatura espanhola, e a principal obra dele, né, o Dom Quixote, que é uma obra dividida em duas partes. A primeira foi escrita em 1605, publicada em 1605, que tem muito da questão do Renascimento espanhol. Até quem leu Quixote vê que a primeira parte é uma coisa mais libertária, mais livre, né? Enquanto que a segunda parte, que foi publicada em 1615, ela tem um tom um pouco mais do barroco. Então, ela é mais asfixiante. A pessoa que começa a ler sente esse enclausuramento, né? Na faculdade, lá na UFRJ, a gente dedicou um semestre inteiro só para o Quixote, né? Eu tinha professores muito apaixonados por literatura, e uma das minhas professoras, né, o nome dela é falecida já, né, que é Bela Joseph. Ela foi aluna do Manuel Bandeira, e ela tomava café com esses grandes autores que a gente estuda hoje em dia. Ela tomava café nos bares em Paris, né? Então ela sempre tinha muitas histórias interessantíssimas. E ela dizia que se todas as bibliotecas do mundo fossem destruídas, fossem queimadas, daria para reconstruir tudo com o Quixote, a partir do Quixote. Porque, apesar de ser um livro que tem mais de 400 anos, ele tem características que permeiam todos os estilos literários, desde o trovadorismo, da cavalaria, passando pelo Renascimento, Barroco, Realismo, Modernismo, tem de tudo dentro desse livro, né? E a gente conhece bastante, né, a questão da história, pelo menos a história básica do Quixote, né, que é o Don Alonso Quijano, que é já um senhor de, não sei, 50 e poucos anos, de tanto ler livros de cavalaria, ficou louco, e aí partiu com seu cavalo branco, né, bem magrelo, rocinante, né, Rocinante, e junto com o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, para poder combater os vilões, salvar as donzelas, tudo em amor da sua amada Dulcinea, né? E a gente sempre, na cultura popular, a gente associa o Quixote como uma coisa que a gente deve seguir, né? Essa questão da loucura, da fantasia, de buscar os sonhos, né? Essa é uma interpretação muito comum que acontece dentro das análises do Quixote. Mas uma coisa que eu vi recentemente, né, que eu pensei, se a gente for pensar bem, em quase todos os confrontos que o Quixote se lança, né, ele tomado por essa questão da loucura, ele sempre tem um embate de violência, né? Quando ele chega lá pro gigante, né? Voy ahora a enfrentar a los gigantes. E Sancho Panza le dice, no amo, no son gigantes, son molinos de viento, ¿qué haces, hombre? E não, que passa, são gigantes. E vai, não quer saber do Sancho, e já quer destruir esses gigantes. E sempre o Sancho, dentro da história, é a voz da razão, né? É a voz da lógica. Aliás, muito isso, né, nesse livro, né, Daniel, que nessa obra, né, nem vamos dizer livro, que tem essa questão do imaginário, né, da gente tem momentos que se confundem, não é? A realidade, o que é imaginário, Sim. né? Exato, exato. E como é um ideal, né? Quando a pessoa mergulha nesse ideal e sem ter o diálogo, e aí já vamos entrar no espanhol, né? O diálogo com as outras culturas, com as outras pessoas, a pessoa fica louca, né? E o Sancho Panza sempre tentando buscá-lo, né, para poder vir para a razão. E isso não é só na questão Hoje em dia a gente pode ver no Brasil, né, esse acerramento político, como é que as pessoas defendem o ideal que muitas das vezes está errado, não quer saber do que pensam outras pessoas. Então, eu acho que nada tão atual, né? 400 anos depois, a vida imitando a ficção, né? E também, eu não sei, eu até te perguntar uma coisa, você acha que o fato dele sempre ter essa questão que você falou, ele sempre queria, tudo ele ia com violência, né, para combater as coisas, você acha que teve a ver com o lado real, assim, de Cervantes, né, porque ele foi né, ele foi pro exército, né, ele teve uma história assim, ele ficou preso, sequestrado, eu lembro uma coisa assim, né? Exato, ele lutou em guerra, ficou 4 ou 5 anos preso na Argélia, inclusive numa das batalhas, chamada Batalha de Lepanto, ele perdeu uma das mãos, né? E pode ser que esse viés violento esteja, né, presente, porque ele viu esses horrores da guerra, e talvez possa ter acentuado justamente essa questão de que o diálogo poderia ter impedido tudo isso. E até onde a pessoa pode ir, influenciada pela luta tenaz
daquilo que ela acredita sem pensar nos outros, não é verdade? É. Então, passando agora um pouquinho para Shakespeare. Eles eram, né, como você falou, eles eram contemporâneos, assim. Eu tenho, assim, uma impressão que eles tinham uma coisa em comum, que era esse espírito, assim, muito aventureiro, né? Assim, Shakespeare era muito, ele era conhecido por ser um fanfarrão e tal. O Shakespeare, apesar dele ser muito importante na língua inglesa, ele não foi à faculdade. Isso é uma coisa, assim, que às vezes as pessoas pensam, não é possível, né? Não, ele não foi. E ele se ressentia muito disso, porque ele achava que ele não era bom o suficiente, porque ele não havia ido à faculdade, né? Olha só, né? Vamos... Uhum, Loucura, uhum, né? E aí, então assim, para quem não sabe, né? Eles morreram no mesmo ano, no mesmo dia. E o Daniel lembrou de uma coisa bem interessante, que nesse dia, 16, foi dia 23 de abril, considerado, não, é comemorado, né, Daniel? O Dia Internacional uhum, do Livro, né? Que você estava aí lembrando. isso. E, assim, só para mostrar o quanto Shakespeare era fanfarrão, ele morreu de uma forma muito exótica, né? Era Uhum. aniversário dele e disse, né, que ele, nesse dia, ele comeu tanto e bebeu tanto que quando ele chegou em casa ele passou mal e morreu. Gente, E isso tá realmente, eu acho que é verdade, porque tá em todos os livros, assim, que eu me lembro na UERJ da gente estudar, pesquisar e sempre narravam essa história, né? Então, assim, uhum, a gente tem talvez essa ideia, né, que por ele ser Shakespeare, ele fosse um cara super sério, isso, aquilo, não. E ele tinha uma história, ele era muito aventureiro, ele abandonou a mulher, ele teve gêmeos e uma menina, mas aí dos gêmeos era um casal, o menino morreu, ele acaba abandonando a esposa, ele abandonou assim, né, informalmente, e foi viver um romance lá com um conde, que era o Earl of Southampton. Então, assim, ele tinha uma vida meio escandalosa. E curiosamente, ele era muito inteligente, né? Ele não só era um dramaturgo incrível, não só dramaturgo, eu vou falar disso, mas ele era um cara de visão de negócio, né? Porque uhum, ele criou a companhia dele de teatro, ele abriu, na verdade, o maior teatro a céu aberto na época, foi um sucesso, ele fez muito dinheiro, né? uhum. Mas ele é muito famoso para quem estudar Shakespeare, vai saber, ele não é só famoso pelas peças, né? Ele escreveu sonetos maravilhosos, assim, maravilhosos. Então vale a pena para quem quiser conhecer, dar uma olhadinha nisso aí. Agora eu trouxe para o Daniel umas frases. Uhum, Eu não sei se você sabe, Daniel e quem está nos uhum, assistindo. Lauren! uhum, Tô vendo que a Lauren entrou do ano passado, terceirão. Tem umas frases de Shakespeare que elas são até hoje muito famosas. E muito. Tem umas frases que são tão antigas, elas já estão tão enraizadas na cultura ocidental que as pessoas acham até que são da Bíblia. Eu já tinha uhum. estudado isso e fui ler e é verdade. As pessoas, aí tinha uns exemplos, assim, até eu assisti a um vídeo que uma moça conta que a avó dela sempre falava uma frase e dizia Jesus sempre falava, e não, era Shakespeare. Porque as frases, né, são muito antigas, mas Uhum. você conhece alguma? Você tem alguma Ah, frase agora para falar pra eu gente? tenho. Ah, to be or not to be. Não, isso aí, você fala essa, tá? Essa aqui eu já até gastei no inglês, porque eu não devo saber mais nenhuma. Mais nenhuma, eu vou te falar que você com certeza, você já Hum, ouviu. Olha só, adoro essa. Somos hum, feitos da matéria de que são feitos os nossos sonhos. Essa é bem conhecida. sim, Agora sim, tem sim. uma. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha Porque a o teu nossa filosofia. E tem outra que eu tenho certeza que você sabe, que tem a Hum. ver com a palavra Dinamarca. Existe algo podre no reino da Dinamarca? Existe algo de podre no reino da Dinamarca. Você sabe qual foi É o nome verdade. da frase? Não, Foi não. Hamlet. Hamlet. Eu vi esse, assim, né? Queria muito ler as obras, né? E como deve ser rico na versão em inglês. Nossa, Achei muito bom aquele filme Hamlet do Mel Gibson, né? Que foi protagonizado pelo sim. Mel Gibson. Achei muito, muito denso, achei muito legal, né? Mas, né? E o tempo, né? Para poder nos darmos essa possibilidade, né? Mas engraçado esses sayings, né? Que você falou. E são sayings de Shakespeare. São muitos eu trouxe alguns, assim, claro que não vai dar para ler todos, né? Mas assim, é muito rico.
E muitos desses ditados, dessas frases de Shakespeare não vêm das peças, muitas vêm dos seus poemas também, né? Uhum. Essa aqui também é bem conhecida. Se você se sente só, é porque ergueu muros em vez de pontes. É verdade, isso aí a gente vê bastante na internet, né? É, Essa frase. Nem imaginava. tá vendo? Então, assim, tem muitas frases de Shakespeare. E para quem quiser depois dar uma estudadinha, assim, minha peça preferida não é Hamlet. A minha peça Uhum, preferida é Macbeth. Maravilhosa, eu indico. uhum, Porque cada peça de Shakespeare, na verdade, é um convite a um estudo da história, né? Eu até comentei com sim, você que muitos livros, eles trazem até essa visão, assim, de Shakespeare um pouquinho diferente só do dramaturgo, né? Eles trazem o seguinte: até onde a história influenciou Shakespeare, até onde Shakespeare influenciou a história. Porque ele narrava os acontecimentos da sua época de uma forma assim, primeiro porque era muito diferente a forma que ele narrava. A gente tem que lembrar assim, né? O período tanto de Cervantes quanto de Shakespeare foi um período muito rico, né? Foi do Renascimento, uhum, sim, né? sim, Então, assim, ele estava na era elizabetana. Então, assim, ele interpretava esses temas históricos com uma mentalidade da época dele. Então, ele trazia um outro olhar para vários assuntos de história que as pessoas muitas vezes não compreendiam. E ele, através de suas uhum, peças, fazia com que as pessoas tivessem um olhar para isso. Então, também daí que vem a importância de Shakespeare. Então, você vê, ele é importante por sim. N motivos, né? Somos gratos, né? Ah, Porque a língua sim, inglesa ganhou uma importância que talvez sem ele, não sei, né? Se teria, sim, sim. né? E até nessa discussão que a gente estava tendo, né, prévia a essa live, né, falando de Cervantes, falando de Shakespeare, e aí entrando nessa questão do espanglês, né, como é que esses grandes autores, né, veriam o espanglês, que é o objetivo do qual vamos falar um pouco aqui agora, né, talvez quando a maioria das pessoas que conheçam esse termo espanglês vai acabar associando ao filme, né, aquele filme de 2004 com Adam Sandler, Paz Vega, né, É, é um filme de comédia, né, que trata de uma mexicana que vai trabalhar numa casa de um casal norte-americano, começa a ter os choques culturais, né, de culturas tão diferentes, o que não deixa de ser a primeira ideia do que é o Spanglish, né, que é um choque ou união de culturas. Mas para quem não sabe, né, o Spanglish, né, o termo em inglês, é uma modalidade de fala muito comum entre os latinos e também americanos, descendentes de latinos que vivem nos Estados Unidos, né? É uma modalidade que eles mesclam léxico, sintaxe, gramática do espanhol e do inglês da maneira que eles querem e eles conseguem se entender, né? Para um purista, isso acaba soando, meu Deus, o que eles estão fazendo, né? A gente vai justamente discutir um pouco sobre isso, né? E deixar claro que não são anglicismos, né? É muito comum a gente, igual acontece no português, a gente acaba adotando alguns termos que vêm, né, de meios empresariais, meios informáticos, né? E existem essas coisas que são naturais, mas nesse caso a gente está falando mesmo da questão do falar, né? Aí você pode pensar, Daniel, eu não curto espanhol, não vou falar só inglês, já falo inglês, vou para Nova York e está tudo certinho. Então, quero te dizer que se você vai para Nova York, você tem uma grande chance de não só ouvir o espanhol, mas também ouvir o espanglês. Ah, mas eu quero estudar na Califórnia. Mesma coisa. Olha, é um dos que mais falam espanhol, né? Sim, sim. Ah, eu só quero ir para a Disney. Então se prepare. Na Flórida também é assim, né? É tão usado isso que o próprio, né, primeiro começa com a questão da oralidade e a coisa vai se disseminando até a um ponto que já começa sendo absorvido pelas séries, pela televisão, pelas propagandas. Se você já viu alguma série americana com pessoas falando em espanhol, você pode ter certeza que essa é a reta final, né? Quando já começa a aparecer nas séries, é porque as pessoas já estão falando na rua, né? E, inclusive, já existem cursos universitários de Spanglish nos Estados Unidos, né? A Universidade de Massachusetts já tem curso Ah, é? de Spanglish. Então, é uma coisa que possivelmente não tem a volta, né? E eu selecionei para vocês alguns exemplos de propaganda, né? De grandes empresas que usam, né? Para vocês terem uma ideia do que seria, né? Então, vamos supor, uma propaganda do McDonald's, já peço perdão, já
a Amanda e todos os fluentes em inglês, porque eu vou começar a falar inglês aqui em alguns momentos, tá? Então, diz assim a propaganda do McDonald's, né? Sweet tea, only $1, muy frio, né? Ou seja, misturou, né? Sweet tea com muy frio. Você tem a frase aí também, Amanda? Tô até com vergonha de Aqui, ó. falar. Tá, Me sweet fala. tea, only $1. Muito frio. Eu entendi esse dólar, não é nem dólar em inglês, não. Eu entendi que ele tá em espanhol, porque ele tá até com acentinho aqui, tá com olha só. Nem reparei, é verdade. A próxima, do Dr. Pepper. Eu não me arrisco a falar isso em inglês. Dr. Aí então, aí eles vão falar o quê? 23 sabores blended into one extraordinary taste. Exato, bem ter três sabores. Da Budweiser eu consigo, né? A cerveja, né? Tão buena como encontrar um parking frente ao building, né? Que maravilha, né? A Budweiser é tão boa quanto encontrar uma vaga, né? Onde você quer estacionar, né? Tem a do Taco Bell também, né? Que ele fala live mais, né? Viva mais, né? Traduzir certinho, não é? Ler mais. Live. Isso. Você estava trazendo até a questão, né, dos neologismos também, e aí eu parei para pensar sobre isso, né? Como a gente tem, Daniel, muito. Você quer Sim, lembrar sim, algum sim. aí? Eu vou falar outros que eu também lembrei. Sim, sim, a gente tem, né, primeiro, no caso do português, você está falando, É, a gente dos termos do inglês, eu vou falar mais à frente, né, mas a gente tem, né, do escanear, né, por exemplo, que a gente fala de scanner, né. isso. Não, eu lembrei dessa história, porque como a gente está falando, como as línguas, né, acabam se misturando, né? Então, assim, tem o espanglês, mas a gente, de certa forma, o inglês está sempre, desculpa puxar brasa para o meu inglês, mas está presente o tempo todo, então não é só, né, ali no espanhol. Né? Então a gente vai falar um pouquinho mais tarde dos neologismos, Sim, assim, e eu fiquei vendo, gente, como o inglês, ele realmente ele tá na cultura ocidental de uma forma que não tem como, né, a gente não sofrer influência. Agora, uma coisa que você tinha comentado assim, comigo antes sobre o espanglês, eu fiquei muito pensativa sobre isso, é que algumas pessoas veem como uma forma de preguiça, né, do latino em aprender o idioma. Você acha, né, uhum. que pode ser isso também? Ou você acha que, Não, às vezes, não tendo acesso ao aprendizado da língua inglesa formal, ou eles querem manter uhum. a cultura deles? Como é que você vê isso aí? Não, eu não acredito que seja uma questão de preguiça, não, mesmo porque essa questão deles usarem o Spanglish, né, isso é associado com algumas séries de fatores que são típicos da própria linguística, né? Então, na linguística, a gente tem por exemplo, a própria lei do menor esforço, né? Isso pode ser algo que é visto como preguiça, mas isso existe em qualquer idioma, né? Se o falante consegue falar aquilo que ele quer expressar de uma maneira mais rápida, mais eficiente, ele vai fazer, né? E a gente tem isso no próprio português, né? Quando eu ensino os demonstrativos para os alunos do espanhol, né? Eu digo que os demonstrativos do espanhol são muito parecidos ao português, alguns são iguais, né? A gente tem no espanhol este, esse, aquele. No português também nós temos este, esse e aquele. Mas algum brasileiro fala na linguagem oral a palavra este, isto, ninguém fala, né, de quem é isto. E, na verdade, isso é a lei do menor esforço, não é uma coisa racional. Existe um fonema a menos para se falar, que no caso é o fonema T. Então, é um processo que naturalmente já acontece, né, em qualquer idioma. Então, não acho que tem muito a ver com preguiça, não. Né? Uhum. É. É, Não, pode falar. Estou pensando aqui sobre não, o tema. Eu lembrei assim, né? A mesma coisa acontece para o inglês, né? Porque a gente tem toda a questão da caixa, né? Na nossa caixa aqui do nosso jaw, como é que fala isso, gente? Da mandíbula, né? Então, isso. a gente às vezes não tem a articulação necessária para falar um idioma. Então, por isso que um dos motivos a gente recomendar que a pessoa aprenda um idioma cedo é por isso. Uma criança tem muito Sim. maior facilidade de articulação nessa parte aqui do que um adulto, né? Então, Uhum. por exemplo, a gente tem sons como schwa,
A gente tem a questão, né, do TH, que é difícil para muita gente. Então, não sei se para o latino, assim, né? Eu vejo o espanhol, eles projetam muito a língua, né? Não sei se eu estou enganada. Eu vejo muito, né? Essa Como se fosse uma coisa mais exagerada, né? isso, isso. Não, não é uma regra. A gente tem países que falam como exagerado e alguns que falam como se tivesse um ovo na boca, né? É, Isso aí não, não é uma característica da língua em si, não, né? aham, É questão cultural muitas das vezes, né? aham. É, não, é porque eu estava pensando assim, não sei se tem a ver também essa questão da articulação, né? Dificultar o aprendizado do inglês, né, por essas pessoas. Não sei, eu Uhum. acredito que a parte cultural deles também não quererem perder sua identidade tem Sim. um papel aí. Você acha que não, Daniel? Sim, sim, né? Além dessa questão da lei do menor esforço, existe uma questão identitária de reforço, né? A gente não pode esquecer que eles fazem parte de uma cultura que, mesmo vendo nos Estados Unidos, isso acaba sendo um reforço das características da própria cultura deles, né? A gente não pode esquecer também que eles são bilíngues, né? Esses Sim. latinos, existem latinos que vêm por imigração, existem americanos descendentes de latinos, e existem aqueles que vêm tradicionalmente de uma família que vivia já num local que há anos atrás era o México, né? Inclusive, essa questão do espanglês, né, muitos teóricos afirmam que começou lá na década de 40, década de 50, mas Daniel, alguns... eu Sim? li, eu pesquisei sobre isso, tá? Eu vi que você sabia bastante. Falei, eu tenho que dar uma olhada nisso aí. México. E aí eu li o seguinte, que foi em 1800 e alguma. O México perdeu 2/3 do seu território para os Estados Unidos. Tá aqui, ó, Exato. 1848. Aí diz Sim. que a partir do momento que o México perdeu 2/3 do seu território para os Estados Unidos, ali nasce o espanglês. Sim, sim, alguns teóricos afirmam isso, né? É, Inclusive, eu tenho um amigo que está aqui no chat, que é o Antônio, não sei se ele ainda está presente, o Antônio até comentou aí, né? Quando eu comecei a aprender a pronúncia, achei muitos vídeos sobre como mover a língua, quando estava falando no inglês, né? Esse meu amigo Antônio, ele pode até falar, ele é mexicano, né? Então, com certeza, ele pode falar dessa questão da relação que o México tem com os Estados Unidos e dessa questão quando eu estudava no ensino médio, né, o meu professor de história, ironicamente, falava que os Estados Unidos comprou parte do México, né? uhum, E a gente vê que as coisas não são assim. Apesar de que também a gente não pode, né, chegar só a falar dos Estados Unidos, são os maus, nós somos os bonzinhos, porque nós fizemos a mesma coisa com os países vizinhos a gente, né? A Bolívia, tadinha que o diga, né? A Bolívia, todos os países que estão em volta dela pegaram alguma parte dela, né? Então, a gente tem que pensar que de um dia para o outro, né, esse tratado de Guadalupe que você falou, de 1848, é só você uhum. pensar que de um dia para o outro, a pessoa morava no México e passou a ser Estados Unidos. E É, óbvio que a pessoa não apertou um botão, a tecla SAP e começou a falar o inglês de um dia para o outro, né? Então, a cultura foi passando de geração em geração. Então, e se você for perguntar para essas pessoas, quem é que está certo? Eu que estava aqui e fui tirado da minha cultura, né? Enquanto que outros vão achar muito felizes, né? Pô, que ótimo que agora estou nos Estados Unidos. Então a gente vai ter uma série de interpretações diferentes, né? Mas é. foi o que você falou, essa questão identitária, ela é muito forte, né, para essas pessoas, como enfatizar a raiz delas. Sim, eu estava pensando também lá atrás, quando você começou a falar um pouquinho sobre isso, que, na verdade, assim, né, pelo ponto de vista assim, dos linguistas, a gente não pode nem dizer que eles não estejam falando uma língua propriamente dita, né? Porque para os linguistas isso estaria certo, né? A partir do momento que falantes de um determinado lugar, né? Eles conseguem, através de uma língua, pode ser própria, pode ser através de algumas palavras diferentes, mas se eles conseguem estabelecer uma comunicação entre eles, é considerado uma língua. Então a gente não pode discriminar achando que isso aí não é, né? Isso aí é uma coisa horrorosa que eles fazem, como eu li em alguma das fontes que eu estava vendo, eu vi uns depoimentos assim. Isso é um absurdo que fazem com a língua inglesa, o que fazem com o espanhol. Mas assim,
é, de certa forma, uma língua usada por alguns milhares, né? Na verdade, milhares, assim, quase 30 milhões de latinos, Sim, né? sim, sim. Então, a É gente claro que não existe, né? uhum. É claro que o espanglês especificamente é mais comum entre os jovens, mas é um processo, né? E, de fato, quando a gente começa a falar nessa questão, você falou muito bem, linguista, né? Existe o linguista, existe o gramático, existe o purista, né? É, Então, é. cada um vai ter uma visão diferente, né? Eu lembro quando eu estudei... Eu acho que era Saussure que dizia que a língua é a apropriação da realidade. Então eu vejo que assim, né, para esses latinos é a realidade deles, eles vivem com duas. Exato. Exato, né? Tem essa questão do menor esforço, eles são bilíngues, tem expressão identitária e também tem a questão da precisão vocabular, né? E aí, Amanda, nós dois, eu vejo isso muito. Você acabou de falar como é que se chama aquilo? Tudo bem, no português a gente tem o termo para mandíbula, isso aqui não é o problema. Mas quantos termos que a gente quer falar no português e não consegue resumir a ideia como nossa língua adquirida, né? No teu caso inglês, no meu caso espanhol, né? E às vezes é muito mais fácil para a gente se expressar, né? E com Uhum. certeza você tem uma série de exemplos do inglês que estão no nosso dia a dia. Como é que a gente vai passar para o português certos termos que têm uma carga muito mais forte no inglês, né? Você pode dar alguns exemplos? São mais fáceis assim, né? Posso te dar vários, mas eu ia te perguntar. Tô pulando Ai, aí meu Deus. a minha parte aqui. Eu ia fazer uma pegadinha Ah, com você, porque você falou que ia fazer comigo, hein? Então, vamos lá. a gente usa muito. Eu vou dar o nosso exemplo. A gente está fazendo o que hoje no Instagram? Uma live. Uma live. E aí as pessoas Exato. Vamos dar um like. vão dar um like, né? Então, Exato. faz um post no Instagram, as pessoas dão um like no Instagram. Aí a gente fala o quê? Dá um follow aqui, né? Segue aqui. A gente fala É muito. isso aí. É um caminho sem volta. Quer ver outro que eu vi, que é até uma palavra mais difícil, mas assim se fala muito. Stalker, para pessoa, né, que fica Uhum. perseguindo a outra, querendo saber tudo Sim, da outra. Spoiler, né? A pessoa vai dar um exato. filme, vai contar o final. Estão colocando até uns exemplos aqui, gente, é que eu não estou conseguindo acompanhar aqui no comentário. A gente fala assim, outro que eu gosto muito, a gente até em inglês eu acho muito interessante, né? Que a gente fala Google It, né? Então, agora em inglês, em português, a gente fala, dá um Google aí e vê o que é, né? Uhum. Sim, Fala sim. muito, aí já tô no neologismo, né? Mas, assim, eu uso. Tem dias assim que, para mim, eu falo muitas coisas em inglês, Daniel, por ser mais prático, de verdade. Assim, tem coisas. Sim, O inglês é muito fácil, né? Ele é uma língua que não tem uma gramática complicada, como o português, por exemplo, né? sim, É sim. muito fácil, assim, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não vai ter dificuldade, mas a gramática para falar é outra coisa, mas a gramática é muito fácil, os vocabulários são muito fáceis, né? Então, por exemplo, vou pegar um Uber. Em inglês a gente só fala Uber Eats. Então Uhum. tudo vira, todo substantivo acaba virando um verbo. É muito fácil. E a Sim. gente acaba usando, assim, se a gente pensar também quantas palavras no português a gente tem que vem do inglês. Você consegue pensar? Que a gente chama de international words. Uhum. Não Pensa, tenho nem ideia. Eu falaria umas 500. nem sei, Chutei mas baixo. tem que pensar, né? Vamos comer ali um fast Uhum. food no Mac, Sim. Um né? hambúrguer, A gente né? usa o tempo todo. Sim. E o espanhol, você acha que a gente é assim também? Não tem nem noção, Daniel. Eu Você acho que tem não, não. isso aí. Não, na verdade, a cultura globalizada é do inglês, na verdade. Então, a gente ainda não tem. E por mais que a gente precisou de uma música de 1 bilhão de pessoas vendo no YouTube para poder as pessoas saberem que Despacito é devagarzinho, né? Canta aí Então, ainda pedaço, canta aí pra gente esse pedaço. eu não, cantar eu não vou, não. Mas, por exemplo, tem a versão do Spanglish, né? Nos Estados Unidos, eles não tocam a versão em espanhol, né? O pedacinho É, da música que lá nos Estados Unidos é Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito, I can move forever quando esté contigo. É o espanhol puro, né? Ou seja, que mistura esses dois termos, né? Tanto do inglês quanto do espanhol.
né? E aí, falando um pouco do Spanglish, né, eu falei com a Amanda que ia fazer ela pagar um pouco de mico, né? Eu selecionei aqui algumas palavras, e quem também está aí nos comentários pode também tentar adivinhar. Vou falar para vocês aqui alguns Spanglish, para ver se vocês conseguem Você cantar, hein? acertar. Canta. Não, é minha irmã. Minha irmã, não, vou cantar nada não, Dila. Tá louco. Ó, vou falar para vocês algumas palavras. Me digam se vocês sabem. Vou repetir 4 palavras 2 vezes. Então, vamos lá. Palavras. Chatear, parquear, likear, postear. Chatear, parquear, likear, postear. Eu imagino que parquear seja estacionar. Exato. Chatear não deve ser. Chatear, bater papo, exatamente. Porque em inglês Spanglish, né? Eu tenho toda a esperança em você. Likear, fala de novo. likear e postear. Então, likear, dá um like. Postear, postar. Exato. Exatamente. Você já está já meio caminho já do Spanglish, né? Uma frase que é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. A frase é Vamos de lonche. Vamos de lonche. Vamos de lonche. Te voy a dar un tip. Tiene que ver con comida. Tiene que ver con comida. Vamos de lonche. Vamos almoçar? Exato. Antes, no inglês. Sim, exato. Eu falei que você não ia pagar mico. Muito bom. Muito bom. Mas apesar disso tudo, né, o Spanglish, ele ainda apesar de ser popular, ele também tem uma certa marginalização, né, por algumas pessoas, né? Como eu falei, é uma visão equivocada, porque eles, como você falou, é uma forma de expressão, uma expressão cultural, né? Isso me faz lembrar muito também da mostra cultural que a gente teve no ano passado, né, em 2019, em que a nossa turma da 2ª série, a atual turma da 3ª série, lindo aquele trabalho. Fez aquele trabalho maravilhoso em que a gente dividiu, né, a sala em México e Estados Unidos e falando dos aspectos culturais, né, que envolve o que leva o mexicano a poder procurar a vida lá do outro lado do muro, né? E trabalhamos essa questão, né, étnica, cultural e da questão profissional também, e é o que é a base para muito problema de preconceito. A gente acabou de ver nessa questão da morte do George Floyd, né, como é que é muito dura a questão racial, né, o preconceito racial que existe nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né, e ali ele foi um negro que morreu por um policial branco, mas ele representa o preconceito racial, de cultura, de gênero, social, que acontece bastante, né? Eu me lembro que quando a gente estava fazendo a mostra cultural, e falando sobre essa questão do tema da imigração, eu me deparei com uma fala do Papa Francisco, que eu queria compartilhar com vocês, né? Teve uma vez que uma jornalista mexicana pediu para o Papa mandasse uma mensagem para todos aqueles que estão presos, né, o que separaram pais dos filhos nessas deportações que o Trump fez, né? Inclusive teve crianças que morreram em celas americanas sem os pais. E achei muito linda a mensagem que o Papa colocou, né? Ele diz assim: "Eu sou hijo de inmigrantes y si no hubiera habido gente que no hubiera ayudado a mi papá cuando llegó a los 22 años como inmigrante, yo no hubiera estado aquí hoy. Una de las cosas más lindas es recibir una cultura que viene de otro lado, enriquecerme con el diálogo de la otra cultura, acoger al inmigrante. Esto no lo dije yo, lo dijo una persona mucho más importante que yo. Lo dijo Dios y lo dio como mandamiento. En la Biblia está claro, recibe al migrante, recibe al refugiado, porque tú fuiste migrante y refugiado en Egipto. Eso lo dice Dios. Y nuestro Dios Jesús também foi refugiado." Eu acho incrível essa palavra. Cristão ou não cristão, né?
o que nos eleva os olhos mais para ver isso, né? Essa questão que existe do preconceito, por mais que muitas pessoas tentem justificar, é porque está roubando meu emprego, coisa desse tipo, isso tem muito de mito, porque o próprio mexicano, o latino que vai para os Estados Unidos, além de muitas das vezes pegar um emprego que o norte-americano normalmente não executa, né? Pois é. Né? Ainda tem uma outra coisa, o governo lucra mais com isso, porque o governo americano recebe os impostos diretos e indiretos desse trabalhador, assim também como ele não dá de volta para esse mexicano, esse latino, com relação a sistema de saúde, com relação a direitos. Então, existe uma balança aí que muitas das vezes tende mais para o governo do que para o próprio imigrante, na verdade. Bem, dava para falar tanto. Eu queria tanto ainda ter coisas para falar, gente, tantas palavras que eu ia trazer, mas eu vi que o nosso tempo está acabando, mas assim, sabe a palavra, Daniel, que me veio à cabeça agora, que no tempo que a gente está, assim, de tanta informação ao mesmo tempo agora, a gente não pode deixar de ignorar fake news. Yes. Né? Assim, a pessoa de repente nem parou para saber o que é fake, mas sabe que a fake news é mentira, né? Então, assim, eu acho que talvez do Spanglês, o que eu vou levar assim, desse estudo que eu fiz com você e tal, né? Eu que sou professora de inglês, assim, eu não vejo também com maus olhos, assim, eu acho que isso que o Papa falou, acho que a gente tem que entender, primeiro a diversidade, né? A gente tem que não só entender, como tem que aceitar. Então, assim, a gente tem um outro olhar para isso e não achar assim, nossa, estão estragando o inglês, que coisa horrorosa, ou que preguiça, porque não aprende a língua. E a gente entender que a língua é isso aí, a língua é viva, a língua ela vai representar culturas, pessoas, tradições, e o mundo é global, né? Então a gente vai ficar num país do tamanho dos Estados Unidos, com um número de pessoas, com o inglês ali rígido, fechado, sem mudar, sem ter influência de outras. Se duvidar, isso também tem com espanhol, com chinês. A gente que não estuda isso não sabe, né? Mas deve ter também. Sim. Eu acredito. Sim, sem dúvida, né? É o que você falou nessa questão, né? Eu lembro muito que no mestrado eu estudei aquele teórico jamaicano, Stuart Hall, né? E ele já falava desse declínio das identidades nacionais e o fortalecimento das culturas híbridas. E isso é uma via que não tem mais como escapar, né? Quem vai a Nova York, ano passado eu fui para Barcelona, eu crente que eu ia treinar meu espanhol no comércio, só tinha árabe, chinês, turco, tá completamente disseminado, né? É algo que não tem volta. E se a gente leva para essa questão do preconceito linguístico, né? E você também com certeza estudou isso muito na faculdade, na FRJ, primeiro período, a gente já dava de cara com o preconceito linguístico do Marcos Bagno, para a gente tirar de nós todo essa normativização que a gente aprende na escola, não é verdade? E uma coisa que Marcos Bagno falava é que justamente essa questão do purismo, né? Quando a gente tem a oportunidade de selecionar algo em lugar do outro, uma variante em lugar da outra, a gente dá voz a uma elite cultural. E geralmente qual é aquilo que vai ficar de fora? Aquilo que tem algum tipo que vai reafirmar o preconceito linguístico socioeconômico, preconceito de gênero, preconceito racial. Sempre quando a gente envereda nessa questão do preconceito linguístico. Isso aí, falou tudo. Então, gente, olha, agradecer muito a todos que estiveram presentes aí com a gente. Primeiramente ao Colégio Sion, à equipe diretiva, aos nossos coordenadores, o convite do professor Alexandre, que está sempre junto com a gente, a direção, a Sandra. Sempre apoiando a gente, hoje dá suporte. Sim, e a todos os amigos, familiares que vieram aí. Eu tive 2 amigos, né, um do México, o Antônio, que estava aí. O Michael Espinosa, da Argentina, também veio aparecer aí, falar um pouquinho. Obrigado, muitas graças. E agradecer a todos, né? Maria Fernanda, Paula. Sim, alunos queridos. Nilei. Um alô aí que eu via. Luaninha. Ai, que sim, também, tantos queridos, gente. Meu filho.
Muito obrigado a todos. A gente se vê aí em próximas lives, né? E não se esqueçam de seguir, né, o Instagram do Colégio Sion, dar aquela curtida. Daqui a pouco esse vídeo vai estar também no YouTube, vocês podem acessar, tá bom, gente? A Amanda vai sair correndo que tem que trabalhar. Obrigada, obrigada, Dani. Beijo. Falou, gente. Hasta luego. Bye, bye.